Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um anúncio inesperado estremece o mundo do futebol. Uma vidente brasileira afirma ter recebido uma visão de que o Palmeiras será campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2025. A declaração, feita em tom de profecia, pegou todo mundo de surpresa, mas o que parecia lenda de vestiário virou manchete, instigando torcedores, rivalidades e debates acalorados. A vidente, cuja identidade não foi oficialmente revelada, assegura ter visto o Allianz Parque em chamas de alegria, com a taça erguida por jogadores exultantes. Segundo ela, a final será decidida em grande estilo, com o Palmeiras superando todos os gigantes do futebol europeu. A notícia correu instantaneamente pelas redes sociais, criando uma mistura curiosa de fé, esperança e ceticismo. Mas até os descrentes admitem, o Verdão está vivo no Mundial deste ano, disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, com os principais clubes sul-americanos no páreo. Os resultados até agora confirmam, em confronto direto, o Palmeiras eliminou o Botafogo por 1-0, gol de Paulinho na prorrogação, garantindo vaga nas quartas de final. Esse momento histórico tem raízes bem plantadas no solo brasileiro. No Campeonato Brasileiro Série A de 2025, o Palmeiras ocupa a quarta posição, com 22 pontos em 11 jogos, apenas atrás de Flamengo, Cruzeiro e RB Bragantino. O desempenho é consistente e reforça o otimismo geral. O time segue firme na luta pelo título nacional e agora projeta o protagonismo internacional. Internamente, o clube vive um momento de transformações ambiciosas. A temporada de 2025 trouxe reforços polêmicos e decisivos. Chegaram o uruguaio Emiliano Martínez, volante, o argentino Facundo Torres, meio-atacante, o craque Vitor Roque, atacante, além de Paulinho, que desembarcou do Atlético Mineiro num dos negócios mais caros do futebol brasileiro. Essas adições reforçam uma linha de frente explosiva. Torres e Vitor Roque oferecem velocidade técnica, Paulinho, força e poder no ataque. No meio, experientes como Aníbal Moreno dão equilíbrio, enquanto Emiliano Martínez imprime mais solidez na contenção. O elenco está recheado de referências consolidadas, entre eles o Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fuchs, Mikael e o meio-campista Richard Rios, cotado em rumores de mercado europeu após exibições sólidas no Mundial de Clubes. Os jovens talentos como Estevão, Messinho, vindo do Cruzeiro, também movimentam bastidores. Confirmado no Chelsea para julho de 2025, ele permanece ligado ao Palmeiras durante o torneio. Somado a isso, a fase de grupos do Mundial contou ainda com a presença de outros clubes brasileiros, Flamengo, Botafogo, Fluminense, comprovando a competitividade do continente. O Palmeiras, neste cenário, é um dos protagonistas claros, aliado à força do Brasileirão, que tem se mantido financeiramente competitivo. A trama ganha cores quando traçamos paralelos entre o descrédito inicial e a solidez construtiva do clube. O Brasileirão betano, por exemplo, mantém o Verdão em alta, e o clube segue firme também na Libertadores. A combinação de boas campanhas domésticas com investimentos cirúrgicos dá sustento real à profecia da vidente. Na parte técnica, o Palmeiras é conduzido por Abel Ferreira, que driblou crises e implementou um estilo ofensivo misturado com marcação intensa. É esse modelo que inspira confiança para encarar europeus. A vitória sobre Botafogo e o controle da fase de grupos alimentam a narrativa que se propaga. Se podemos isso, por que não tudo? Claro, o Mundial de Clubes é terreno imprevisível. O caminho até a final inclui partidas duras contra equipes de altíssimo nível. Mas a profecia, unida ao desempenho atual, cria um clima de crença quase religiosa entre parte da torcida, tingindo rivalidades, debates nas redes e até palpites de especialistas. O impacto vai além do campo. A possibilidade de título mundial reacende debates sobre valor de mercado, visibilidade global, cotas de transmissão e patrocínios. Um campeonato como esse, vencido pelo Palmeiras, aumentaria o prestígio do futebol brasileiro, já que o clube paulista não conquista o Mundial de Clubes desde 2021. A vidente, sem revelar seu nome, reforça essa atmosfera,
ela cita datas específicas, jogadores em destaque e até o local exato onde o troféu será erguido, em uma cena cercada de verde e branco, lágrimas, cantos e fogos de artifício. Fala em uma final de agosto, mas isso pode ser metáfora, já que o calendário oficial coloca a decisão até 13 de julho. A repercussão é tamanha que especialistas em marketing esportivo já sussurram sobre campanhas instigantes, vidente do Mundial. Ainda assim, o clube mantém comunicação austera, nada além do campo. Sem apostas ou superstições, apenas futebol de alto nível e estratégia bem amarrada. E agora? O Palmeiras segue firme no Brasileirão, sólido no Mundial de Clubes, e embalado por uma profecia quase cinematográfica. Se a vidente realmente viu o troféu carimbado no peito alviverde, isso será validado em campo, principalmente nos confrontos eliminatórios, onde decisões apertam o coração. A verdade é que profecias esportivas só valem quando confirmadas. Mas a combinação entre elenco reforçado, campanhas consistentes, clima de crença e narrativas potentes coloca o Palmeiras em um momento histórico, talvez o momento de transformar visão em realidade. O eco dessa previsão se espalhou também pelos bastidores do futebol europeu. Clubes como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, possíveis adversários do Verdão no Mundial, começaram a monitorar o desempenho palmeirense com mais atenção. Analistas técnicos desses clubes apontaram a consistência do meio-campo alviverde e a verticalidade ofensiva como armas perigosas num torneio curto, onde qualquer descuido pode ser fatal. Na academia de futebol, o efeito da profecia tem sido sentido de formas curiosas. Relatos internos revelam que alguns jogadores adotaram uma postura ainda mais focada, quase como se quisessem ser parte de uma lenda viva. Treinos mais intensos, concentração redobrada, e até conversas discretas sobre ser parte da história. A comissão técnica evita mencionar publicamente o assunto, mas nos corredores não se fala de outra coisa. Já a torcida, dividida entre o pé no chão e o sonho verde, encontrou na previsão uma motivação extra. Camisas com a frase "Eu vi antes da vidente" já circulam em grupos online. O engajamento aumentou exponencialmente nas páginas do clube, e a média de interações nos perfis oficiais do Palmeiras subiu desde que a notícia ganhou força. Nos arredores do Allianz Parque, murais e grafites começaram a homenagear uma conquista que, até o momento, existe apenas no campo da intuição. Jornais internacionais, inicialmente céticos, deram espaço para a narrativa. The Psychic Prophecy estampou uma publicação americana, enquanto na Argentina o tom foi sarcástico, nem o Maradona previu algo assim. Mas até os rivais históricos se renderam a um ponto em comum: o Palmeiras hoje é um dos clubes mais estruturados do continente. Não se trata apenas de fé, é futebol, gestão, elenco e momento. E se os ventos do destino realmente estiverem ao lado do Verdão, tudo será decidido nas fases finais do Mundial. A próxima partida, já pelas quartas de final, colocará o time frente a frente com um adversário europeu. O duelo promete ser tenso, físico e técnico. A expectativa é que Abel Ferreira mantenha sua postura firme, com alterações táticas pontuais, reforçando a defesa e aproveitando os contra-ataques letais com Vitor Roque e Torres. É impossível ignorar o impacto midiático desse tipo de notícia. A visão da vidente virou combustível de programas esportivos, mesas redondas e podcasts. Alguns apresentadores a ridicularizam, outros a tratam com um misto de fascínio e desconfiança. O certo é que ela conseguiu o que muitos veículos tentam há anos: centralizar o Palmeiras no centro do debate internacional, como um possível novo campeão do mundo. Enquanto isso, os bastidores do futebol brasileiro fervem. Clubes rivais veem a ascensão palmeirense com preocupação, principalmente os que ainda disputam vagas na Libertadores e estão em situação delicada no Brasileirão. Internamente, conselheiros do clube enxergam a fase como uma oportunidade única de consolidar uma era, não apenas com títulos, mas com hegemonia técnica, financeira e institucional. Por sua vez, Abel Ferreira parece blindado. Questionado informalmente sobre a previsão, Rio respondeu com uma frase típica: "Meu foco é o treino de amanhã. De previsões, só conheço as que envolvem suor. Mas quem o conhece sabe, ele usará qualquer elemento para motivar o grupo. E se o destino oferecer mais essa carta, ele não deixará de jogar." O enredo é irresistível:
um gigante do futebol brasileiro, perseguido por anos pelo estigma da ausência de um título mundial indiscutível, vê na combinação de trabalho duro, planejamento e uma profecia inusitada a chance de reescrever a própria história. Não apenas para calar os críticos, mas para cravar seu nome definitivamente entre os maiores do planeta. Dentro de campo, os números impressionam. Nos últimos 10 jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O ataque funciona com naturalidade, a defesa é sólida, e o elenco tem peças de reposição à altura. A conexão entre torcida e jogadores parece mais forte do que nunca, alimentada agora por um símbolo místico que ninguém esperava, mas que muitos já adotaram como amuleto. E como toda boa história, essa também tem seu mistério. Quem é a vidente? De onde ela veio? Por que o Palmeiras? Até agora, nenhuma imagem ou vídeo confiável foi divulgado. Há quem diga que ela mora em São Caetano do Sul. Outros juram que é de Minas. Alguns afirmam que ela apareceu numa live e desapareceu logo depois. O certo é que o impacto foi real, e segue crescendo. Em meio a tudo isso, o Verdão se prepara para fazer história. Não se trata apenas de cumprir uma profecia, mas de conquistar aquilo que sempre foi alvo de desejo e chacota, o tão sonhado Mundial. E, desta vez, talvez o destino esteja mesmo vestindo verde. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o calendário avança e a bola rola nos gramados norte-americanos, o Palmeiras vive um daqueles momentos que se eternizam, sejam eles reais ou místicos. A expectativa da final cresce como uma maré incontrolável, e o eco da previsão da vidente começa a se confundir com a confiança do elenco, a entrega dos torcedores e os números que não mentem. O clube não apenas sonha com a conquista do Mundial, ele se comporta como quem já nasceu para esse momento. Nos bastidores da comissão técnica, detalhes táticos são ajustados com precisão cirúrgica. Cada treino é tratado como uma final, cada adversário estudado como se fosse uma ameaça definitiva. Abel Ferreira, apesar de manter o discurso pragmático, sabe que um eventual título mundial coroaria não só o trabalho da temporada, mas todo um ciclo de reconstrução iniciado desde sua chegada. Seria o símbolo de uma era, e talvez o ponto mais alto de sua trajetória no futebol brasileiro. O ambiente no vestiário também reflete esse clima. Líderes do elenco, como Gustavo Gomes e o Everton, têm se mostrado incansáveis em manter o grupo unido e motivado. A mística da profecia, mesmo não sendo levada como verdade absoluta, virou um elemento psicológico poderoso, um tipo de gatilho emocional que reforça a ideia de destino, de propósito, de missão cumprida. E isso, para jogadores de alta performance, pode fazer toda a diferença. Já a torcida, por sua vez, não quer saber de prudência. Ela canta, vibra e acredita. Os mais supersticiosos fazem promessas. Outros organizam caravanas, ainda que a final aconteça do outro lado do mundo. Há quem pinte a casa de verde, tatue escudos no peito ou decore o carro com bandeiras e adesivos. A fé virou combustível, e o Palmeiras, sua expressão mais vibrante. Do ponto de vista histórico, o clube já é gigante. Mas vencer o Mundial de Clubes com essa narrativa por trás seria algo além do futebol, seria um capítulo mítico, daqueles que se contam e recontam por gerações. Seria o dia em que uma previsão, tão improvável quanto poderosa, se concretizou com suor, talento, técnica e paixão. Seria o dia em que o mundo, literalmente, se vestiu de verde. O apito final ainda não soou. A taça ainda não foi erguida. Mas a jornada já transformou o Palmeiras. Independentemente do desfecho, o clube reafirma sua identidade vencedora, sua capacidade de encarar os maiores, e seu espírito de superação. Se o destino for mesmo alviverde, a celebração será cósmica. Se não for, a lenda ainda assim já terá deixado sua marca. E quando esse capítulo for fechado, com título ou sem, o futebol brasileiro sairá fortalecido. Porque histórias como essa reacendem a chama do impossível. Relembram o porquê esse esporte move multidões, faz chorar, vibrar, sonhar. O Palmeiras, agora, não joga apenas por si. Joga por uma ideia que atravessou a razão,
rompeu fronteiras e plantou esperança onde antes havia apenas dúvida. Talvez a profecia tenha sido só um detalhe. Talvez tenha sido o ponto de partida. Mas, no fim, o que faz a história são os fatos. E os fatos mostram um Palmeiras em pleno voo, preparado, corajoso, determinado. Se o troféu mundial vier, será merecido. E se vier no embalo de uma visão do além, melhor ainda. Porque no futebol, como na vida, o que move as montanhas é a fé. A contagem regressiva continua. O mundo observa. E o Palmeiras, embalado pela própria história, está pronto para fazer o inacreditável acontecer. Porque, entre o sonho e a realidade, existe um campo de jogo, e ali, o Verdão tem provado que está entre os grandes. Que venha o Mundial. Que venha o destino. E que se cumpra, com bola, raça e coração, a profecia mais ousada do futebol recente. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.